Glória a Deus. Salma, você confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Glória a Jesus. André, você confessa ter aceito Jesus como Senhor e único Salvador da sua vida? Amém. Mediante a sua pública confissão de fé, em ordenança às ordens de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante a sua morte, sepultura e ressurreição. Glória a Jesus. Amém. Gabriela, você confessa ter recebido o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? Confesso. Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia! Aleluia! Bom dia. Bom dia. Você é grande, hein, pastor? Você é na rasteira. Igor, você confessa ter recebido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Confesso. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante uma ordem do Senhor Jesus, semelhante à sua morte, sepultura e ressurreição. Glória a Deus. Ângelo, você confessa ter recebido o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Confesso. Amém. Meu irmão, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia! Glória a Deus. Você confessa ter recebido o Senhor como único e exclusivo Senhor da sua vida, Jesus. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, nós, obedecendo uma ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, semelhante à sua morte, sepultura e ressurreição. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Fabiana, você confessa ter recebido o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia!
Maravilhoso, maravilhoso. Glórias a ti, Jesus. Jai, você confessa ter recebido o Senhor Jesus como o único exclusivo, bendito Senhor da sua vida? Sim. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé e por uma ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, semelhante à morte do Senhor Jesus, à sua sepultura e ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ângela, você confessa ter recebido o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Glória a Deus. Denise, você confessa ter recebido Jesus como seu único exclusivo Senhor da sua vida? Amém. Mediante a sua profissão de fé, Denise, e obedecendo uma ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, semelhante à sua morte, sepultura. Aleluia! Glória a Deus! Para esse batismo. Gabi, você confessa ter recebido o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Você declara que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Israel, mediante a sua pública profissão de fé e por ordenança, obedecendo às ordens do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, semelhante à sua morte, sepultura e ressurreição. Aleluia!